Fala, galera de casa, mais um Perdiga Cast, hoje recebendo dois convidados extremamente ilustres, que eu amo de paixão, consegui juntar as duas realidades que eu vivo numa pessoa só e eles vivem em duas pessoas. Estou aqui com o Fernando, adestrador há 20 anos, e doutora Valéria, veterinária há 18. A gente quer falar um pouco... Eu trouxe eles especialmente para falar um pouco dessa relação entre um e outro, contar um pouco da história deles e também expor um pouco das mazelas que eu sofri ao escolher o caminho que eu quis, mesmo sendo veterinário, e também entender como esse somatório aí de duas pessoas aí que foram destinadas a estarem juntos depois de muitos tropeços e como estão bem crescendo junto. Perdiga, primeiramente quero agradecer o convite, né? E como você acabou de relatar, sou adestrador de cães há 20 anos, mas também mexo com cães há mais de 25 anos, né? E hoje, né, com tudo que aconteceu na minha vida, né, eu posso falar de boca cheia que a vontade realmente, aquela alegria e o sonho e o brilho de mexer com cães é de 1 ano e meio para cá. Até o final da nossa entrevista a gente vai contar um pouco da nossa história. Mas vamos lá, eu comecei a me encantar com cães pequeno, né? Foi até um fato que todo mundo, às vezes, é o contrário. Eu, pequeno, tomei uma mordida de um cachorro e ali eu fiquei encantado. Isso eu tinha na média de 6 a 7 anos, né? Depois, com meu pai já tinha cães em casa. A gente teve gerações de fila em casa, então sempre tive contato com cães. E na escola, quando perguntava, o que você quer ser quando crescer? Meu sonho era ser veterinário, mas mesmo assim na área de mexer com cães. E depois comecei a trabalhar um pouco com a minha tia. Minha tia, na época, tinha um pet shop, hoje é uma clínica veterinária. Trabalhei com ela lá, entrei para ser recepcionista, mas a minha vontade era sempre de mexer com cães. Logo em seguida, eu fui para o Bointosa. Depois de lá, eu tive o encantamento que eu lembro que ia os pessoal do quartel lá no meu tio e ia com os cães adestrados. E aí a minha vontade era de trabalhar com isso. E sempre tive a vontade também de servir o quartel. Só que com poucas informações eu acabei me alistando, imaginando que assim que eu fizesse o meu alistamento eu já ia direto pro canil do quartel. E não foi. Só que aí, né, além de não conseguir servir as Forças Armadas, eu também não consegui ir diretamente pro canil. E aí saí do meu tio, fui para uma outra clínica veterinária, me encantei com clínica, né? Aquela loucura de uma clínica, só que assim, sempre percorri um pouco do meu sonho de ser adestrador. E conversando lá com o proprietário da época, ele falou assim, eu te pago um curso. Né? E até aí a gente comecei a fazer um curso, mas foi um curso de uma semana, a gente saía com um diploma e uma camiseta cheia de patrocínio, achando que estava arrasando. Fiz minha primeira sociedade, né, com o rapaz, mas felizmente não deu muito certo logo em seguida. Fui trabalhar de novo sozinho e aí eu comecei a trabalhar com o Jaime. Eu conheci o Jaime onde que trabalhei com ele durante uns 3 anos, onde que ele me passou toda a base, né? Dele, né? Dele, isso. Na época que era uma base muito militar ainda, né? A gente trabalhava muito com cães de guarda. E aí, depois desse período, eu fui, né, viver um pouco a vida, trabalhando realmente para mim. E aí eu tive algumas facilidades, outras nem tantos. E aí eu via que assim, o mercado pet estava mudando um pouquinho o seu conceito em relação à visão do cão, né? Já não era mais o cão de quintal, já estava virando mais pet, e comecei a buscar informações e principalmente a parte comportamental. E nisso conheci o Bruno, hoje a gente considera como irmão, e ele me falou, Fernando, então segue esse rumo aqui, cara, vai estudar comportamento canino, vai estudar psicologia canina. E aí eu comecei a buscar, e na época era bastante livros, não tinha tanta internet, então a gente buscou bastante livros, comecei a buscar informações com ele, que ele já tinha essa bagagem, não só ele, mas como o primo dele, e nisso a gente foi tendo, né, a minha caminhada. Depois eu consegui fazer uma outra sociedade, onde o meu maior sonho da minha vida era ter um CT, né, de treinamento, porque eu via isso com o Jaime quando a gente ia nos CTs de outros adestradores. Fiz uma sociedade também que durou 1 ano, foi até bom, só que assim, a minha visão era de chegar
no plano X, a dele era ficar ali naquele ponto. Então, assim, também não deu muito certo. A Val entra em qual janela dessa? Você já tinha passado pelas 2 sociedades? Já. Que você conheceu a Val? Já. Até então, nessa sociedade, me trouxe bastante cliente. Nisso, teve um ponto que eu chamei a minha irmã para trabalhar comigo. Ela estava me ajudando na base dos passeios, né? E aí, a minha mãe, com o espaço que ela tinha lá, ela falou, por que você não faz o seu espaço aqui? Né? Até então que a gente levou para lá. Eu lembro que teve um ano, a gente colocou 23 cachorros dentro do quintal dela. O quintal era amplo, só que não tinha a estrutura ideal que a gente tinha antigamente. E sempre percorrendo esse sonho. Tá? Nunca desisti, sempre percorrendo esse sonho. E em 2017, eu tive um convite da antiga sócia dela, que ela estava com um projeto numa clínica que elas tinham antigamente, que tinha piscina. E ela me convidou para fazer esse projeto, para trabalhar com cães na piscina. Como se fosse uma feed na piscina, uma coisa assim? Isso. Uma recreação, né? Era mais para recreação. Mais uma recreação, isso. E o mais engraçado é que assim, né? Eu não sei nadar. Só que assim, a minha vontade de crescer era tanto que assim, não, vou abraçar esse projeto. E nunca comentou com elas que não sabia nadar? Pelo contrário, né? Pelo contrário, ainda falava que eu tava fora. O currículo não ia dar certo, não. Não ia dar certo. E quando eu fiquei conversando com essa sócia dela, ela falou assim, eu sou sócia da doutora Valéria. E eu não conhecia ela pessoalmente. Eu conhecia ela pela região, que todo mundo falava. A doutora Valéria, a doutora Valéria, a doutora Valéria. Então, assim, eu não conhecia ela pessoalmente, mas por nome, ela já tinha um nome na nossa região. E era na região onde vocês estão, na Granja Viana. Isso. Ela sempre foi você sempre foi mais forte nessa área. Sim. A sua clínica começou nessa parte de lá, você começou a clinicar lá. Você é cardiologista também, não é isso? Sim. Você tem uma especialização em cardiologia, né? Sim. Mas desde que eu me formei, eu tô na Granja Viana há 18 anos. Então, é muito tempo lá. Lógico, nessa clínica onde eu estava, não estava tanto tempo, mas já estava fazendo meu nome. Começou como a galera que começa dando plantão em clínicas de colegas, essas coisas. Atendimento em domicílio. Você começou no domicílio? Eu me formei, eu fazia plantão numa clínica e fazia atendimento em domicílio. Foi aí que eu fiz a minha cartela de cliente. Então, quando eu abri a minha clínica, minha própria clínica, eu já tinha muito cliente. Porque já mas tinha você toda não a galera do domicílio. Você não tinha aquele medo que muita gente tem, assim, tipo, porque... Apesar de eu não ter clinicado muito, né? Acho que eu dei 2 plantões na vida. A galera entra no mercado... acho que também é uma característica um pouco de empreender, né? Não, vou pegar uma clínica, vou dar plantão naquela vida para sempre. E quando eu tiver muito, muito, muito legal, eu vou pro domicílio. Eu vejo muitos profissionais, como a gente tá falando também para veterinário, muitos profissionais que eles não confiam no domicílio, né? Na inconstância do domicílio. Mas foi onde você conseguiu construir seu nome. Sim, né? Sim. Eu trabalhava numa clínica, então eu fazia plantão numa clínica, plantão de final de semana, e atendia a parte de cardiologia em São Paulo, num hospital, e fazia o domicílio, ali na região da Granja. E aí eu fui afunilando, fiz muito domicílio, muitos anos, até ir trabalhar nessa clínica, que eu só fazia plantão, aí eu trabalhava todos os dias, e dessa clínica eu saí para montar a minha clínica. Que maneiro. É porque geralmente a pessoa... É raro uma pessoa querer, primeiro, começar pelo domicílio, e também é muito raro o cara querer sair do domicílio, né? Eu tenho grandes amigos que têm 20, 30 anos de formado em veterinária, que eles, cara, pedir para entrar dentro de uma clínica para ficar é loucura para eles, né? Hoje eu não quero domicílio. Você chegou a cansar da correria do domicílio? Sim, sem dúvida nenhuma. Então eu pago para não sair da clínica para fazer o domicílio. Eu só vou se realmente são muitos cães, fica muito difícil para um cliente especial também. Exatamente. Mesmo porque eu sou sozinha na clínica, eu atendo sozinha. Então não tem como eu ficar atendendo fora e deixar a clínica sem um veterinário. Porque eu vejo, por exemplo, o Fernando estava falando do sonho dele do CT, eu como vim da rua, trabalho na rua, gosto da rua, para mim já é muito difícil pensar em estar dentro de um espaço, né? Uhum. Então, tipo assim, sentado vendo a mesma coisa todo dia, o Fernando é apaixonado por isso, né? Então, assim, isso é diferente. Aí o caminho de vocês cruzaram nesse meio termo,
onde ela já estava estabelecida, vamos lá, tem 3 anos, você já tinha seu próprio espaço, e você também já tinha seu próprio espaço nessa época. Não, nessa época você estava entre uma sociedade e outra. Nessa época, quando que eu fui para fazer esse serviço lá de piscina, eu só estava na rua. Eu estava naquele plano ainda de pacote, a domicílio. Muitos cães que saíram do adestramento viraram passeio, essas coisas. Entendeu? Não tinha o espaço físico. Aquela coisa de desce, vai a Faville, vai a São Paulo, vai não sei o que lá, volta, faz um na Granja, faz 10 lá para baixo, a mesma coisa. Nessa vida de rua. E não só nessa vida de rua, mas uma metodologia antiga, que era os pacotes. Né? Uma coisa que me frustrava muito. E aí, como a gente começou a fazer lá a interação com os cães, né, foi onde que a gente se conheceu pessoalmente. Eu conheci ela, conheci o trabalho, conheci as pessoas lá da clínica, né? E no final do ano a gente, né, se conversando, eu e ela, a gente acabou, né, saindo junto, né? E a questão de veterinária e o adestrador acabou gerando aí uma parceria de sucesso. Uma parceria que começou a gente pensando numa hospedagem, né? Ele com vontade de ter hospedagem e a gente vendo um espaço ali, bom, vamos fazer? Vamos. Muitos anos atrás eu até tentei fazer hospedagem, mas eu não tinha... braço suficiente. Não tinha quem dividisse isso comigo. E então eu abandonei a ideia. E quando ele falou isso, eu falei, poxa, vamos lá, né? Vamos tentar. Queria te fazer uma pergunta importante, assim. Eu, quando comecei com a Alessandra, quase 18 anos atrás, ela veio de uma família tradicional, advogados e tal, né? Eu, particularmente, não senti nenhum distanciamento entre eu e ela, e eu realmente acredito, por eu estar cursando medicina veterinária. Não houve, assim, uma posição de reprovação pela família, apesar de... Isso era velado e foi... Em algum momento foi... Tipo... liberaram o verbo e falaram, né? Minha sogra falou assim, eu não conheço nenhum veterinário bem sucedido. Mas, assim, eu acredito que... porque eu quero entender... Eu conheço, é meu amigo, uma visão... É um cara bonito, super apresentável, mas é um cara muito família e tudo, mas se na sua cabeça você enxergava esse distanciamento da profissão, se você, tipo, não via ele como um cara que se apaixonaram, gostaram, amarradão, um cara gente boa e tal, mas não admirava o processo profissional, porque assim, é uma coisa que dentro da faculdade eu sofri muita discriminação por ser adestrador. Eu adestrei pouquíssimos cães. Olha que eu fiquei muito tempo na faculdade, fiquei 7 anos na faculdade, e eu faço um retrocesso, sabe? As pessoas eram minhas amigas, elas interagiam comigo e tal, eu era solteiro, chopada, não sei o que lá, mas eu fui buscar que a clientela que eu atendia não estava ali dentro. Passei 7 anos convivendo com as mesmas pessoas, né? E existia dentro dos estudantes, né? E da grande maioria dos professores, é claro, um preconceito, assim, que era claro para mim, né? E eu queria entender se, além do homem, na parte profissional, se você via esse distanciamento. Sem dúvida nenhuma. Via sim. A gente... o primeiro contato que eu tive com o adestrador foi quando eu tive pet shop lá em 1990, não vem ao caso os 90 e tantos quanto era. Mas aquela experiência que eu tive, era um adestrador que a gente indicava, ele teve uma atitude com um cão que ele treinava lá dentro do pet shop que me impressionou muito. Eu falei, nossa, que horror aquilo, né? E não entendi o porquê que ele tinha tido aquela atitude tão dura. E desde então, todo o meu contato com o adestrador... Foi estereotipado total. Exatamente. Então, quando eu fui para a faculdade, quando eu me formei, quando eu comecei a atender, ainda tinha aquela história do preconceito. Quantos clientes não vinham e falavam, porque o adestrador falou isso. Mas ele é adestrador, ele é só adestrador, não sabe nada. Tô maluco. Então sempre tive esse preconceito e eu vejo muitos colegas que também têm. Mas eu vejo também que isso foi por falta de conhecimento da profissão. Ou por pegar como você pegou um caso isolado e fazer dele aquele formato...
de que era uma pessoa... Mas eu vou te falar uma coisa. Hoje, eu entendo muito a atitude dele com aquele cão. Hoje, quando passa na sua cabeça 15, 20 anos atrás, você entende o que o cachorro fez? Eu entendo que ele tinha que ter tido uma atitude daquela. Era um Rottweiler de 70 quilos. Se ele não tivesse aquela postura com aquele cão, aquele cachorro teria atacado outras pessoas, entendeu? Naquela época, como eu não entendi, eu não vi... Não tinha vivência do Imagina um Rottweiler agressivo, é assustador. Não é? Eu falei, não, eu fiquei chocada com a atitude dele. Hoje, eu entendo a atitude dele. Entendo e concordo, mas hoje eu entendo o adestramento, é diferente, né? Mas você tinha essa impressão, era uma informação que você tinha. Sim. E você percebia isso? Muito. A gente também não tinha. Eu, como adestrador, sempre me tratei como submisso aos veterinários, né? Sempre com respeito, lógico, mas assim... Não, o cara é doutor, eu preciso... Às vezes ele não entendia nada de comportamento, ele falava, eu tinha que aceitar às vezes o que ele falava por medo. E olha que você, pelo que eu entendi, a sua carreira profissional você teve muito dentro de clínica a vida toda. Sim. Então não deve ser aonde você mora, as pessoas devem saber quem você é. Sim. Não só o Fernando, mas o filho de tal, a irmã de tal, a sobrinha de tal, né? Então, eu transmitia esse próprio preconceito por mim mesmo, de achar que eu era inferior a tudo. Eu não me valorizava, não me achava valorizado, que eu era um adestrador, entendeu? Então, até então, as pessoas me tratavam desse jeito, né? E até mesmo com ela, eu lembro, né, sempre, né, não olhando ela como esposa, mas como uma profissional, eu sempre era abaixo, né, sempre... não sei o que, né? A gente até brincava, falava assim, às vezes eu falava assim, você casou com um adestrador. Você casou com um adestrador. Era a justificativa para tudo que podia dar de errado, era isso. Entendeu? Mas por quê? Porque eu tinha essa própria visão de mim mesmo. Você viu o distanciamento entre vocês, era claro na sua cabeça? Era gigantesco. Até então que isso estava crônico na cabeça do... Até mesmo meu pai falava, né? Quando a gente se casou, meu pai tinha orgulho de falar assim, meu filho casou com uma doutora. Tudo bem, eu também tinha isso, né? Porque eu transmiti isso para ele, para todo mundo. E aí chegou um ponto da nossa vida, que é onde veio a pandemia. Só resumindo um pouco, né? Depois que a gente casou, a gente saiu da casa onde ela morava, a gente foi para esse CT, onde que a gente tem hoje em 2018, onde que mudou um pouquinho, né, o meu conceito, coloquei o meu sonho, só que eu não tinha o alicerce das pessoas do lado que eu precisava ali. Era eu sozinho, entendeu? Mas mesmo com o CT, com rendimento financeiro, você ainda estava muito encalacrado na sua cabeça que você não... Sim. Por quê? Porque assim, o CT, por mim, né, não pelo CT, mas por mim ser desse jeito, o CT me trazia muito pouco rendimento financeiramente. A clínica era um patamar muito alto, por exemplo, às vezes a clínica tinha que sustentar o CT, porque a minha visão era essa. Entendeu? Então, assim, sempre tive essa visão. A clínica a gente fazia lá nosso planejamento, né? Nas nossas planilhas. Um exemplo, a clínica hoje tem que faturar 40, 50 mil. Eu colocava pro CT 10, 15 no máximo. Às vezes que colocava 15 era muito, né? Era 7, 8, 9 no máximo. Mas eu tinha essa visão, entendeu? E você se contentava com isso também? É porque, assim, era a minha visão, era o meu teto. Cara, quando eu chegava no 7, 8, 9 mil... mês bom pra caralho. Eu falei, cara, tô rico. Tava super feliz. Que eu era adestrador antigamente, ganhava 2, 3 mil. 7 mil na mão tava fofo. Entendeu? Mas por quê? Porque eu também tinha a visão da clínica. Pegava lá o faturamento da clínica, 40 mil. Eu nunca na minha vida chegar ao ponto do meu CT, meu adestramento, chegar a 40 mil. Nunca passou pela sua cabeça que isso poderia ser uma realidade? De forma alguma. E aí a gente ficou nessa casa 2 anos, né? Quando veio a pandemia. Aí veio a pandemia e veio a questão que, assim, o adestramento parou e a hospedagem parou. E a casa em si, na época, era alugada, ainda é. E a clínica também teve um baque danado também, não teve? A galera não queria entrar dentro de clínica, não sair de casa. A gente teve que mudar de local a clínica, justamente no início da pandemia. Tivemos que sair do local que a gente estava, que foi onde tinha a casa da piscina, e ir para um outro local que não era o ideal. Então, teve toda essa reestruturação no início de uma pandemia.
investimento, coisa toda. Sim. A gente foi para uma clínica, aparentemente era um prédio sensacional, porque embaixo tinha um pet shop conhecido, no meio era um banho tosa conhecido e a clínica era em cima. A visão assim que a gente teve... Falou, caraca, não vai dar ruim, né? Vou ganhar dinheiro, vai vir tudo quanto é lado. E né? vai vir indicação. Só que tinha um pequeno detalhe, não tinha estacionamento e 2 lances de escada. Quando chegava lá os bernés lá, né, os cachorros grandes para atender. E quando a gente teve, entre aspas, um conflito com os pessoal lá de baixo. Eles não indicavam a gente. Não teve então, essa que era parceria. pra ser um sonho, acabou virando um pesadelo. Né? E aí é onde que entrou as minhas frustrações, porque eu parei de trabalhar, a gente teve que mudar de casa, a gente teve que mudar de clínica, veio a pandemia e a gente não tinha uma organização financeira, a gente não tinha reserva, né? E aí com isso eu entrei numa depressão muito grave, graças assim a gente não fez algumas besteiras por causa de Deus, né? E assim, passou 4 meses, mais ou menos 4 meses essa vida. Foi onde que eu falei pra ela, eu cheguei a um ponto, eu falei assim, eu preciso voltar pra rua. Os primeiros 3 meses foram enlouquecedores. Eu lembro que quando começou, eu ainda estava trabalhando. Quando teve o lockdown aqui no Rio de Janeiro, foi 16 de março de 2020. Eu lembro que eu fiz uma live e tal. E aí eu continuei trabalhando na medida que as pessoas ainda estavam aceitando minha visita. Aí a Alessandra chegou e falou assim, cara, você vai ficar em casa que você vai morrer. Você não vai pra rua não, que você vai trabalhar, você vai morrer na rua. Você vai ficar em casa, vai ficar em casa, você vai ficar em casa, vai ficar em casa. Aí eu fiquei em casa. Aí no primeiro dia eu gravei um curso online inteiro. Tinha botado meu sofá pra fazer pra estofar, meu escritório tava vazio, eu gravei um curso inteiro. No dia seguinte eu tive uma depressão gravíssima, né? Eu lembro que a gente jantava 2 horas da manhã, fazendo comida 2 horas da manhã, acordava 1 hora da tarde, eu saía, atendia 2 clientes, voltava pra casa. Minha filha, escola homeschooling, e tipo assim, é porque assim, a minha mulher já me conhece muito e fala assim, cara, se a cabeça dele ruir, rói tudo, filho. Se a cabeça dele cair, desmorona a gente todo, porque a base é ele. Ela falou, não, vai pra rua, corre, vai pra rua, vai pra rua. Aí lembro que eu voltei pra rua e era tipo assim, eu lembro que a primeira vez que eu tava atendendo um cliente, eu encontrei a dona do meu CrossFit, que é muito minha amiga, eu fui buscar um cachorro pra internato. Tava aquela fase, né, meu irmão? Não encosta ninguém, colheira pra um lado, colheira pro outro. Cara, eu dei um abraço nela na rua e chorei. Porque eu já tava, tipo assim, uns 3 meses sem ter contato com ninguém. Né? Só teve... Ela tava de máscara, ela falou assim, cara, posso te dar um abraço? Pô, do bom saudade? Eu falei, posso? Aí dei um abraço, eu chorei. Eu falei, caralho, que absurdo. Né? Então foi um negócio que bagunçou a vida de acho que todo mundo, né, cara? Sim. Tipo assim. Aí você ficou no zero. Fiquei no zero. Os clientes nem aceitavam visita, nada. Não, eu não podia entrar nos condomínios, cara. Caraca. E eu tava desse nível, assim? Tava, não podia entrar no condomínio. O que podia entrar no condomínio era só morador, e mais nada. Ah, você é serviço. Não entra. E aí eu fiquei 4 meses assim, dentro de casa. A gente tinha voltado pra casa onde que ela morava antigamente, que era a casa da minha sogra. Que é na Granja também? Que é na Granja. Na Granja também. E enquanto ele, sem serviço, eu adotei primeiramente uma política de liberar as minhas funcionárias por causa de transporte público. E aí eu atendia só o que tivesse de emergência. Então ligava, era emergência, eu ia até a clínica, abria a clínica e atendia. Só que aí eu começava a ir 1, 2, 4 vezes por dia. Quando 5, 6 vezes, eu falei, não, vou abrir a clínica. Não tem como. Porque cada vez que eu ia também, ou eu contava com ele para ir me ajudar, que também tinha esse lado dele, né? Poxa, eu tô aqui sem trabalhar, eu só saio fazer alguma coisa se tiver emergência para ajudar ela. E aí eu voltei a abrir a clínica, mas naquelas também. Só a emergência que ia, então também não estava pingando vazia, ali. Né? A rua vazia. Tudo vazio. E aí na questão, deprimido e tal, mexendo no Instagram, encontrei primeiramente pediu orientação a Deus e ele... Chegou a pedir? Com certeza, meu amigo. A gente tem uma fé que você não tem noção. Falei, Deus, me coloca uma pessoa... certa que vai mudar as nossas vidas. Cara, e foi surreal. Coisa de fé mesmo, que na hora que eu ali vendo o Instagram, eu não sou de mexer muito no Instagram. A gente sabe. A gente sabe, né? Até rolando na live que eu não sei nem porquê, acho que é porque a Valéria tá aqui, porque eu não tô sabendo. E aí, veio lá um story seu lá, uma publicação sua,
E eu assisti. Você lembra como é que era a publicação? Lembro. Lembra do que eu falava? Tava andando na praia, acho que respondendo a caixinha de pergunta de uma cliente lá, e aí, pô, você... Ah, minha queridinha! Eu falei, pô, esse é um cara na... Esquisito. Não, adestrador andando na praia, falando desse jeito. Aí comecei a olhar os conteúdos que você entregava, e aí eu falei assim, meu... Aí logo em seguida, visualizando você aí, você veio com a sua mentoria. Né? Eu lembro como hoje você estava fazendo a divulgação da sua mentoria, e aí você teve uma sequência de lives, se eu não me engano eram umas 20 e poucas lives, daí foi sequenciais, e eu falei, cara, eu preciso assistir. E uma das suas lives, não lembro se foi live ou foi acho que foi numa transmissão até no YouTube. Foi 2021, não foi? Foi, né? Foi 2021. Foi 2021. Você no YouTube lá, fazendo a live no YouTube, você contou um pouco da sua história. Eu falei, cara, sou eu ali. A única diferença é que você foi um ex-obeso e eu fui magrelo demais a vida inteira. Mas a sua história inteira, cara, eu tava me vendo. E aí eu falei assim, ainda falei pra minha mulher, eu falei assim, ó, esse cara aqui vai mudar a minha vida. Quero fazer a mentoria com ele. Aí ela falou, mas como assim? Não sei o que foi, não sei. Ele falou pra fazer um formulário. Eu fiz lá um formulário e fazendo o formulário ali, orando a Deus. Eu falei, tomara que ele me ligue, tomara que ele me ligue. Que você era a minha esperança, cara. Você não tinha... Tava, né? A gente tinha... Eu tinha voltado um pouco pra rua ainda, naquela... Provavelmente com as aulas que tava pendurado ainda de antes. Aquelas metodologias chatas. Meu Deus do céu, que é 8 aulas, não sei o que, cliente enchendo o saco, cliente não fazendo o que a gente pedia. E a cabeça já tava pirada. Só que assim, a minha vida inteira eu mexi com cachorro. Cara, minha filha... não tem outra coisa. Não tem. A minha filha de 6 anos sabe mexer melhor no celular do que eu. Eu ia fazer o que da vida? Ajudando ela na clínica... Tudo, mas aí vem da minha essência, né? Eu aprendi isso com os meus pais, de ser o provedor, eu preciso buscar, né, a caça para casa. E aí... E nunca foi uma pressão dela, né? Não. Isso foi uma crença A Alessandra também, assim, veio de uma família onde o pai é o provedor, mas também não... Era meu também, mas vou te falar que deu uns primeiros 2, 3 anos... E pelo contrário, ela falava muito, não, calma, a clínica tá... Não, calma, que resolve, a clínica tá fazendo, a clínica tá fazendo, a clínica... Só que assim, não era por causa da clínica tá fazendo, isso era uma coisa minha. E ainda tinha Isabela, ainda tinha os filhos da Valna. Sim, chegava ao ponto de a clínica pagar a minha pensão, a clínica colocar comida dentro de casa, a clínica pagar... Pô, Val, eu preciso colocar gasolina na moto. Pô, a clínica... Não, cara, não é isso. Eu quero ter a parceria dela. E aí... Lembro como hoje, é que eu não tô aqui com o celular tá ali com a data, você me mandando mensagem. Ô, Fernandão, tá podendo falar? Eu tava lá na casa da minha avó, lá na pracinha, lá com a minha cachorrinha Julie. E ali, na hora que você me mandou mensagem, e detalhe, eu tava sentado, já tinha uma meia hora, pensando na vida. Caramba. Cara, o que eu vou fazer da minha vida, cara? E aí você, posso te ligar? Na hora. E assim... fiquei tão feliz que assim, lembro que como hoje, você tava no hora do almoço, e eu pensando, pô, o cara famosão, o cara top da galáxia. Famosão. Tava comendo um PF lá na Ilha do Governador na praia. Não, mas não conhecia você pessoalmente? Eu falei, pô, o cara tá deixando o horário de almoço dele tá almoçando pra falar comigo. E, cara, você foi uma pessoa assim que me deu uma atenção tão incrível, que eu contei a minha história ali resumidamente, a gente ficou 1h30, né, mais ou menos, resumidamente, e a primeira coisa que você falou, vou te trazer o brilho do adestramento na tua vida, e a outra coisa que não sai da minha cabeça era, cara, daqui 3 meses você sai da casa da sua sogra. Foi minha meta te tirar da casa da sua sogra em 3 meses. 3 meses. Porque você falava eu lembro que você falava com muito pesar, não pela postura dela, mas por você não estar num lugar que era seu, sim, com um cachorro, com não sei o quê, eu lembro que era uma coisa, cara... Tipo, eu perdi tudo, cara. Minha parada tava funcionando, tinha um lugar que eu amava. Eu lembro muito você falando, tinha um lugar que eu amava, não tem mais nada. E, tipo assim, eu tô na minha sogra, mas assim, não basta. Não é o que eu quero, né? E aí eu chegando em casa, falei pra Val, todo feliz da vida. Val, o Perdiga me ligou. Ela, sério? Eu falei, o cara me ligou. E aí, vamos fazer? Vamos fazer. Aí a gente fechou a nossa mentoria, nossa primeira, né? Que na época era a faixa branca. E você não tinha dinheiro, né? Não tinha isso. Ele não tinha dinheiro para pagar a mentoria. Verdade. Ele falando, ai, quanto? Eu falei, vamos, a gente dá um jeito. É verdade. Vamos. Sem como eu lembro, fazer? Ele falou, eu lembro que, acho que na aplicação você colocou, você tem possibilidade de pagar? Não.
Eu falei, vamos ligar pra ele, vou conversar com ele, ver o que eu posso fazer pra tentar de alguma forma resolver. Verdade. E tal. E aí, conversando com a sua esposa, a Alessandra, ela me ajudou nessa parte, né? E graças a Deus por isso. E eu lembro como hoje, a gente fazendo a nossa mentoria ainda lá na casa da minha sogra. Acho que foi umas 4, 5 mentorias, né? Na casa da minha sogra. Eu lembro do fundo. Eu lembro do fundo da parede e tudo. Mas a primeira coisa que você me trouxe, mostrando a sua metodologia hoje de consultoria, foi falar, cara, você é um profissional bom, você só tá precisando mudar a sua metodologia. Mudar um pouco a cabeça. Mudar um pouco. E aí, quando eu falei pra doutora Valéria, doutora Valéria, é o seguinte, agora o Perdiga quer que eu faça uma tal de consultoria. Como é que é essa consultoria? Falei, ó, acabou os pacotes, tá? E as consultorias estilo a sua consulta, tá? Eu vou lá, vou fazer, né, entregar o máximo de conteúdo possível aí para os clientes, tentar resolver o problema da dor do cliente principal. Eu não vou pegar um cachorro que tem problema lá de ansiedade de separação e botar uma guia e sair na rua andando junto sem ficar dentro. Não vou fazer mais isso. Acabou aqueles contratinhos de 6 meses. Agora é uma aula só. Fala aí. Eu falei pra ele, você tem certeza? Você tá doido? Como é que a gente vai viver, gente? Como é que a gente vai viver? Até então, você tinha aquela entrada, né? Tinha uma estabilidade ali com aquele valor X dos seus clientes, dos pacotes. Imagina a sua cabeça, você, caralho. Agora não vai a gente mais arrumou ter o dinheiro isso. pra pagar o cara pra falar isso pra ele. Eu achei que ele ia falar alguma coisa assim, vou te fazer rico, alguma coisa ele vai ensinar. Vou mudar tudo da cabeça dele. Aí eu cheguei a falar pra ele e pensar, falei, mas quem é esse Henrique Perdigão? Que tá querendo, a gente foi atrás dele pra buscar ajuda. Tá querendo enterrar meu marido, pô. E agora ele manda essa. Aí eu respirei fundo, sempre também, colocando tudo nas mãos de Deus. A gente sempre coloca tudo nas mãos de Deus. E eu orei a Deus e falei, Deus, se ele pediu a pessoa, se eu colocar a pessoa certa, se apareceu esse tal de Henrique Perdigão, então é ele. Vai na frente. Vambora. O que eu falo, Deus, vai na frente. E aí eu comecei a divulgar a metodologia. Cara, eu lembro que ainda tinha alguns pacotes pendurados. Tinha uns pacotinhos eu falei, ainda. Caraca, eu tenho que ir lá fazer aquele cachorro. A mulher já desmarcou 5 vezes. Sim. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Perdi, eu tô com um cachorro. Aí eu falei, calma, cara, tá acabando. Fica nervoso, não, a gente vai resolver. Foi. E a minha primeira consultoria, que eu fiz a sua metodologia que você tinha passado pra gente, cara, eu saí de lá, sorriso na orelha. O olho brilhando de novo, porque assim, eu tinha passado o que a cliente tava precisando, ela viu o resultado, colocou em sequência, eu falei assim, é isso que eu quero pra minha vida. Né? E estamos falando de 1 ano e meio pra cá, não estamos falando de tempos. Né? E isso começou a evoluir, até que aí a pandemia começou a voltar as coisas aos normais ainda. A clínica também estava voltando ao normal. E, inclusive, em 2 meses e meio, a gente falou, vamos mudar. Sentado lá procurando casa novamente para alugar. E a gente fala como Deus é maravilhoso que Ele colocou a mesma casa. E ela estava exatamente do jeito que você deixou, né? Do mesmo jeito. Os canis no mesmo lugar, tudo no mesmo lugar. Tinha uma moça que trabalhava lá. Só um detalhe, né? Que a consultoria tava tão boa para mim que eu precisei chamar uma moça para trabalhar comigo. Eu chamei uma outra pessoa que ela veio trabalhar comigo. Eu falei, como assim, né? Já não tinha mais... Isso em menos de 3 meses. Isso em menos de 3 meses. Eu não sabia dessa história, não. A minha agenda tava fechada, cara. Antes de você ir pra casa? Antes de ir pra casa. Uhum. Tinha uma menina trabalhando com você. Essa parte você pulou. Essa parte eu não lembro, não. Ela ficou 1 mês só comigo. Era uma menina lá da academia, que aí eu falei assim, vamos juntar o útil ao agradável. Ela tá saindo lá do serviço dela, gosta de cachorro. Ela falou, eu queria fazer passeio, você me ensina? Eu falei, não, vem trabalhar comigo. Ela ficou 1 mês só. E eu lembro como hoje, a gente tava num condomínio que dá fundo pra nossa casa hoje. Eu sentado lá, a gente foi tomar um lanche, e aí sentado eu tirei uma foto pra ela. Eu falei assim, que ela me estava perguntando, eu falei assim, essa casa era a casa perfeita. Que dava pro fundo, dá pra ver. E aí eu mandei uma foto pra ela, né? Mandei a foto pra ela da casa. Nossa, chorou. E aí, cara, depois acho que mais uns 15 dias a gente, vamos buscar uma casa. A gente nem pensava nela. Porque na época, se não me engano, estava alugada, a gente tinha passado isso, 1 ano e pouco fora de lá.
E aí, buscando na internet, a casa para alugar. Ainda mostrei para ela, falei assim, a casa do Bira tá para alugar. Aí eu falei assim... Vamos ligar lá. Vou ligar para ele. Aí mandei mensagem, ele respondeu, ele falou, Fernando, a casa tá na imobiliária e tem algumas pessoas à visita, tá? Se não der certo, a gente volta a se falar. Aí eu falei, pô, tá bom. Novamente, Deus, tá na sua mão. A gente não, né? Ficamos ansiosos? Lógico que fica. Aí ele falou, Fernando, passou 3 semanas, tô indo para São Paulo. A gente pode conversar? Pode. Aí sentamos lá, conversamos, fechamos de novo o contrato, voltamos para essa casa. Com a casa antiga. Foi em outubro, eu acho, né? Foi setembro. Só que voltamos com outra mentalidade. Isso. Então, tudo que... Essa mentoria do Fernando com o Perdiga começou a mostrar para ele as coisas que ele fez de errado, o porquê que tinha que ser diferente. Então, a gente voltou para essa casa... Com novas metas, né? Total. E a gente voltou para essa casa 4 meses depois, mais ou menos, né? Que a gente entrou nessa casa 4 meses depois, que ele começou a mudar a metodologia dele e tudo mais. E eu, nesses 4 meses, eu nem senti aquele medo que eu tinha, né? Bom, não vai ter grana. Não vai ter dinheiro, vai pingar um aqui, outro ali. Eu nem senti isso. Porque eu já estava ganhando bem. Eu voltei a ganhar bem. Eu nunca, a gente começou aqui no começo, o meu teto de adestramento era 2,5, 3 pau. Cara, eu já estava ganhando 8. 7, 8, na rua. E quando a gente realmente, como ela falou, quando a gente voltou para essa casa, eu já tinha o suporte, que era você. Você sabe muito bem, nas nossas mentorias lá, quando a gente senta, e eu falo para todo mundo, quando a gente está com algum problema, não é você que está falando, é Deus, cara. Isso é... A nossa mentoria às vezes dura até 2, 3 horas da manhã, o corpo sente, mas a cabeça ela fica tão pilhada que no outro dia você não vê a hora de acontecer as coisas. E as coisas acontecem. Exatamente. Ela acontece. E o suporte que você nos dá, ele é tão incrível que assim, tudo hoje, sento com ela, vamos fazer isso, peraí, Perdiga. E aí? Eu lembro que o negócio que me marcou muito foi que você já tinha me contado a história de que ela assustou com a consultoria, né? Aí eu tive a oportunidade de ir a São Paulo fazer um treinamento, conheci a casa de vocês, estive com vocês, comemos chocolate junto lá e tudo. Fui na correria, mas foi em maio. Mas eu lembro da gente sentado um dia antes do primeiro Perdiga Vet Day lá fora, né? Que você veio buscar a placa dos 20 mil, eu lembro que você mostrou o rendimento, né? Não foi só 20 não, foi 23, era. Tipo assim, o Perdiga Vet Day foi dia 2 de julho, eu lembro. E aí a gente começou a conversar e a gente foi falar de negócio de carro, de novas mudanças e tal. Aí eu lembro que a Valéria tava assim, daqui a pouco assim, então, Perdiga, o que? Tô escutando. Tipo assim, ela parou pra me escutar. Eu falei assim, acho que eu consegui convencer, Fernanda, acho que dessa vez vai. Ela sentou assim, não, eu acho que você tem que fazer isso assim. Ela, fala um pouco mais sobre isso, mas como é que a gente vai fazer esse caminho? Eu falei, caraca, que maneiro, porque eu lembro que a mentoria era 100% você, às vezes a Val tava até junto, na correria, as meninas passavam e tal, mas ficou muito claro que esse era um ponto importante que eu queria chegar, porque a galera não tem noção, né? Que o que era longe começou a ficar muito perto de outras realidades, né? Sim. Porque se você for falar pro tempo de trajeto, é o mesmo tempo de trajeto. Né? Ambos fizeram escolhas ruins profissionalmente, às vezes de um local, de uma parceria e tudo, mas quando... para mim, a expressão da Valéria quando você estava aqui em julho, né? E até o comentário que ela acabou falando que logo depois, quando a gente foi jantar, ela falou assim, cara, eu não tinha a mínima noção do que é o trabalho de um adestrador. Quando eu vi vocês falando dentro do evento, eu falei assim, gente, tipo, caraca, né? E poder voltar 6 meses depois com o dobro do faturamento, né? E você fala, porra, não, o faturamento do Canil foi quase igual ao da clínica. Sim. Tipo, foi 5 mil, o Canil foi 5 mil a mais que a clínica esse mês, né? Então, essa história de vocês, né? Desse distanciamento, que é um distanciamento, infelizmente, cultural, né? Dessa subvalor, uma coisa que eu luto todos os dias pela valorização da profissão. Ela é o tipo da coisa que as pessoas elas precisam saber, né? Porque se a gente não consegue se sentir valorizado fazendo aquilo que a gente ama, a gente não vai ser próspero.
Se a gente não entende o nosso valor, a gente não vai ser próspero. Se a gente não entende o nosso propósito, a gente não vai ser próspero. Eu sei que eu passei durante muito tempo que eu estava com a Alessandra, por mais que ela não falasse, era o que eu falava, eu me sentia na subprofissão por ser adestrador. Eu me sentia envergonhado de chegar com cheiro de cachorro para buscar ela. Eu me sentia envergonhado dela estar viajando no Ano Novo e eu sair de onde eu estiver para atender cachorro para voltar para ficar só do dia 31 pro dia 1º. Eu lembro que, por mais que eu sempre fui um cara que lutei pelo valorava, ganhava bem, ela me pegou uma fase muito boa, 2005, 2006, eu já estava com um rendimento legal, eu nunca conseguia gerar similaridade ao ponto de que, para mim, era extremamente importante manter esse distanciamento. Eu lembro agora, eu estava contando, né, que em 2015, né, que eu consegui realizar um sonho, que era um sonho dela, eu comprei, lembro, uma CR-V para ela. Foi o primeiro carro na vida que eu comprei com 120 mil reais, que parcelei, mas o carro custava 120 mil reais. Eu comprei o carro, né? Eu falei, não, a gente vai trocar seu carro, tal. Ela não tem, isso aqui, a gente deu outro de entrada, eu paguei a diferença, que era quase 70 mil de diferença. E era o ponto que seguia, que assim, eu pagava o carro dela, mas eu não me sentia no luxo e no direito de ter um meu parecido. Nem com o mesmo valor, nem com o mesmo conforto. Eu lembro que o meu carro custava 1/4 do que custava o dela. Era um bom carro, mas era... E aí eu ficava... Eu acho que esse negócio estava tão entranhado dentro da minha cabeça, né? Seja por uma desaprovação dentro de casa de um pai, seja por uma falta de reconhecimento, uma falta até que não foi nem uma discriminação ou crítica. Meu irmão nunca nem apoiou esse processo, mas também nunca criticou, nunca me menosprezou. A minha mãe apoiava, mas sempre achava que eu tinha que fazer de outra forma para ser melhor. Ela nunca confiava nisso. Então, eu acho que eu mesmo, como você mesmo falou, eu mesmo tinha isso. Sim. E acho que do momento que eu consegui me libertar depois que a minha filha nasceu, em 2014, assim, mais para 2016, quando eu comecei a fazer uma virada, que eu comecei a falar assim, não, cara, eu sou adestrador de cães, né? E o meu pai até pouco tempo atrás, eu fui no médico fazer uma ultra do ombro, ele falando assim, ele conhecia, esse é meu filho veterinário. Eu falei, não, pai, eu sou adestrador. Não, mas você é veterinário formado. Eu falei, pai, não adianta porra nenhuma, nunca botei o jaleco uma vez, isso aqui não é... Minha realidade é essa. Sim. Então, assim, até para ele era difícil entender essa diferença de realidade, sabe? E eu acho que é muito importante essa história de vocês, claro, não só de parceria e confiança um ao outro, de prover, é que as pessoas realmente entendem que vem para somar, velho. Se não vier para somar, vai vir para dividir. Então, assim, né? E vocês juntaram forças... E o equilíbrio foi alcançado muito rápido, assim, eu acho. Sim, e hoje a gente tem realmente uma parceria muito grande na clínica, né? Hoje eu ajudo ela lá a ensinar a equipe a lidar com os clientes. Às vezes o cliente não só humano, mas muito mesmo com os cães. Ela me ajuda na parceria em relação ao canil, né? Hoje a gente tem a hospedagem, hoje a gente tem o centro de treinamento. Então, assim... Hoje a gente tem uma parceria tão grande, vinda muitas das vezes de você. Eu lembro como hoje, se você falou muitas vezes, cara, tu tá com a faca e o queijo na mão. Cara, você tem aval, você tem uma doutora. E por que tu não começa a juntar né, essas duas profissões? Mas antes disso, eu tinha esse receio. Eu falei, cara, não sou superior, não vou fazer isso. Porque às vezes de falar alguma coisa... Não, mas eu sou veterinário, eu tinha isso. E eu acho que você até rolava um entendimento de que não poderia somar. Não poderia somar, verdade. Eu, às vezes, de falar, quem sou eu para falar alguma coisa? Cara, ela tem diploma. Mas isso era uma crença na minha cabeça. Com certeza. E isso foi bem legal você falar, porque depois que o Fernando começou essa nova metodologia, que eu fui vendo, não só como profissional, mas como pessoa, ele mudando. Então, pessoa por quê? Porque ele começou a acreditar nele mesmo, na profissão dele. E aí, depois, quando a gente veio no primeiro Perdiga Vet Day, em julho, que eu tive o primeiro contato, realmente, com o adestramento, com vários profissionais, eu vi o tamanho, o leque que vocês têm de áreas para atuar e como é legal, como é sensacional cada área do adestramento.
Então, aquele preconceito, aquele negócio de o adestrador só fica nesse puxar cachorro e acha que sabe, nossa, aquilo para mim mudou completamente. Eu saí daquele evento com outra visão. E aí eu falei, não, eu tenho o adestrador, eu tenho o profissional em casa. Tanto que antes, quando ele falava para mim, você é casado com um adestrador. Hoje eu falo para ele, nunca mais você vai falar isso. Vai falar, eu sou casada com um adestrador, sim, e um dos melhores. E eu sinto muito orgulho de ser casada com um adestrador. E hoje eu vejo, falei, eu tenho um adestrador do meu lado, eu preciso aproveitar fica passando perrengue à toa dentro da clínica e ele passando perrengue à toa por não conseguir argumentar com o cliente. Exatamente. Então aí ele foi treinar a equipe da clínica, então isso veio da nossa vivência ali. Então, o cachorro já chega com medo na clínica, né? Dificilmente são aqueles cães que vêm e esquecem que você é veterinário. Então, ele chega com dor, ele chega com medo. Muitas vezes, 90% das vezes, ele já chega do jeito que o dono chega, né? Ele pega tudo aquilo que o dono está sentindo e chega daquele jeito. Então, a maneira de você abordar aquele paciente, para ele se acalmar, para ele não ficar com medo, para você se proteger também. Então, tem pessoas da equipe, da clínica, que vem aqui, bonitinho, tudo. O cachorro está com medo. O risco dessa pessoa tomar uma mordida é enorme. Então, como você abordar, entender a linguagem corporal daquele cão e abordar ele para que você fique em segurança e para que ele se sinta mais acolhido, mais protegido, foi fundamental o treinamento que ele passou pra gente. É um diferencial para o atendimento veterinário, porque você se preocupa com o bem-estar, com a experiência do cliente, e você acaba aceitando casos que muita gente não aceita, porque o animal é inseguro e fala que é um animal agressivo, né? Exatamente. Então, eu lembro que quando eu me formei, a galera me ligava para eu fazer vacina só nos cachorro-onça, né? Muitos veterinários me chamavam para eu ir junto, mas muita gente, não, Perdigão faz. E aí eu falei, não, cara, eu não quero ter essa vida, não. Só vou lá para amarrar cachorro para fazer vacina. Não é legal para mim. Já teve algumas clínicas que investiram nesse treinamento, desse atendimento personalizado que eu falo. Já dei alguns treinamentos, mas ainda existe essa lacuna muito grande entre o veterinário e o adestrador e entender como a troca ela é um ganha-ganha absurdo, né? Exatamente. Absurdo. E você consegue mudar a visão também do cliente. Você tem um diferencial na tua clínica e o cliente vê o adestrador de uma outra maneira também, né? O cliente sai de lá assim encantado, poxa, a clínica se preocupou com isso, né? E eu conheci um lado do adestramento que muitas vezes a pessoa só acha que o adestrador, o cliente que chega para mim, o adestrador é para não puxar na rua, não latir para outro cachorro ou fazer xixi em qualquer lugar certo. Não sabe que existe uma linguagem corporal do cão, que você sabendo lidar com isso, você equilibra tudo. Eu acho muito legal. Uma vez eu escutei, não sei se eu escutei ou se foi uma coisa que surgiu, que o adestrador ele é o bombeiro, né? Ele pode trabalhar no incêndio, mas o bombeiro que libera a pessoa para entrar na sua habitação, ele que tira todos os certificados, ele previne o incêndio. Exato. Né? Então, muitas das vezes a gente está apagando fogo, na grande maioria das vezes o ideal seria que a gente evitasse que o fogo acontecesse. Exatamente. Né? Então, eu acho que essa soma de força de vocês, eu acho que é o que faz, além da religiosidade, da força, da parceria, eu acho que faz com que, graças a Deus, pelo menos o processo que eu pude participar, de sair de 1 ano e meio atrás de R$3.000 para R$40.000, é um passo que ainda é muito pequeno para vocês. Agora que vocês começaram a juntar essas forças, eu acredito que vai ser um 2023 muito diferenciado. Com certeza. E eu queria agradecer muito a presença de vocês, a amizade de vocês, e assim, é uma história que todo mundo tem que se inspirar, não só pela parceria, pelo amor, mas pela diferença das realidades e conseguir igualar as realidades. A gente estava conversando sobre isso há pouco tempo, né? A gente, muitas das vezes, uma pessoa está correndo na frente e a outra está um pouco mais atrás, mas a gente tem que ser capaz de puxar de trás para frente ou até mesmo diminuir o passo para acompanhar junto e crescer junto. Né? Se ficar um em cada ponta, a gente não vai chegar lá. Né? Se não tiver. E hoje, eu passei por isso dentro do meu casamento algumas vezes. Era um distanciamento grande e daqui a pouco inverteu a balança e depois juntou tudo.
Isso em 15, 16 anos, né? Era uma coisa, eu tava pra cá, ela tava pra lá, aí daqui a pouco ela mudou um pouquinho mais, eu subi um pouco, agora a gente caminha junto, e a gente cresce junto, e a gente regozija junto, a gente fica feliz junto, a gente soma junto. Então, eu acho que isso é muito importante. Realidades totalmente diferentes. Minha criação foi diferente, como a criação de vocês foram diferente uma do outro. E você conseguir, através do amor e do amor por algo comum, conseguir construir, né, uma estrutura como vocês estão construindo. Eu acho que isso é foda. Isso tem que levar de experiência para as pessoas, não pela capacidade profissional, mas pela realmente entender o valor, o propósito e o caminho a seguir. Porque hoje você não vê mais a cabeça baixando dele e você vê, cara, agora a gente cria o mundo. Porque se você tá com uma pessoa que tá se sentindo mal, você não consegue nem progredir porque você quer ajudar ela e você desfoca do que precisa. Exato. Agora tá todo mundo focado na mesma frente. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aí. Foi demais. Eu que agradeço. Agradece, meu irmão. Obrigado. Foi um prazer. Amo Obrigada. vocês.